Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve, mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o pão com uma rápida mensagem para fortalecer a nossa fé e nos instruir na sabedoria de Deus. O versículo de hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. É um versículo bastante conhecido, mas vamos lê-lo. Diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Glória a Deus, irmãos. Paulo, como os demais mestres que ensinavam ali no começo da igreja, ele usava analogias de forma prática para ilustrar aquilo que ele queria dizer através da palavra de Deus. Vale a pena ressaltar que o jugo era algo bastante visto pelo povo, tanto pelos judeus como também os gentios ali, porque se fazia muito trabalho no campo. O jugo era uma ferramenta, um instrumento que se colocava em cima do pescoço dos animais para que eles pudessem fazer a mesma força para um trabalho específico. 2 animais, um trabalho. E lógico que ali eles deveriam se igualar nas forças. Quando Paulo está falando para não se colocar em jugo desigual, é justamente sobre isso, porque aquele que faz mais força, obviamente, ele se cansará de tentará. O jugo igual fala justamente de animais diferentes e de animais que querem caminhar em caminhos diferentes. Por exemplo, eles prendiam um animal no mesmo caminho. A finalidade normalmente era arar a terra para o plantio da semente. Então, quando, por exemplo, se pegasse um touro ou um jumentinho, o touro, por ser mais alto, obviamente faria um trabalho, um esforço maior do que o jumento, até mesmo carregando o próprio jumento, e talvez o jumento se tornaria o trabalho. Tem muitos jumentos por aí, não é verdade, irmão? É lógico que, brincadeiras à parte, isso fala muito ao nosso coração. E também os prendiam num só caminho, numa só visão, num só propósito. Eles caminhariam naquele sentido, já que ela mantinha eles unidos lado a lado. Agora, o que Paulo está falando é que essa obrigatoriedade deve vir de nós. Ele está falando de relacionamentos, irmãos. Primeiro, eu creio que estabelecer limites nos relacionamentos é muito saudável para que o relacionamento perdure. Todo relacionamento deve partir do pressuposto que eu devo me amar a mim mesmo primeiro, porque se eu não me amo, eu não vou conseguir ser uma bênção para o meu próximo. Logicamente, irmãos, em alguns casos, por exemplo, como amizades e outros determinados tipos de relacionamento, nós podemos receber o amor que vem de Deus por meio desses relacionamentos e aprender a nos amar. Não estou dizendo que não deve andar juntos, mas a visão ela deve ser a mesma. Vocês compreendem isso? E Paulo vai dizer em 2 Coríntios, se eu não me engano, no versículo, eu não me lembro agora a referência, mas para a carta de Coríntios, 1 ou 2 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Então, quem poderá nos instruir? Bom, é justamente isso. Cristo deve ser o cabeça. Cristo deve ser a mentalidade justamente daquelas duas pessoas. Nós estamos falando de cristão. E ele fala justamente como pode a justiça andar com a maldade. Irmãos, não tem como nós queremos praticar justiça andando com quem pratica maldade, com quem comete alguns delitos. Não, como pode a luz conviver com as trevas? Ele diz que aquela pessoa que realmente está escondida e não está afim de... Não tem como nós nos prendermos a um jugo desse. E é uma ação nossa, irmãos. Logicamente, nós devemos estar dispostos a ajudar as pessoas até mesmo a levar um fardo um pouco mais pesado durante um tempo, como Simão, por exemplo, ajudou Jesus a carregar a cruz. Em Gálatas 6:2 ele vai dizer para nós levarmos os fardos uns dos outros. Não estou aqui negligenciando essas coisas, não, mas a pessoa também ela precisa estar disposta na mesma visão, justamente partindo no processo de purificação do coração para que nós venhamos a conhecer o nosso Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus.
O que Paulo está falando é que a pessoa não deve verdadeiramente se colocar num jugo onde a outra pessoa não quer caminhar no mesmo propósito, mesmo que temporariamente uma precise fazer um pouco mais de força, não tem problema, irmãos. Isso vai fortalecer a fé dela e o coração dela em amor para que ela venha totalmente a se converter. Eu creio que aqui o caso mais indicado é aquele rapaz, aquela moça que está na igreja, por exemplo, que quer namorar um rapaz fora da igreja, vai falar assim: não, ele vem comigo, eu vou converter ele. Primeiro, nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus, através do convencimento do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É Ele quem faz esse trabalho. Nós jamais teremos o poder verdadeiramente de conversão de alguém. Vocês já tentaram convencer uma pessoa do que ela está fazendo errada? E quando nós nos unimos, principalmente sentimentalmente, a uma pessoa, aquela pessoa passa a ter bastante influência sobre nós. E é muito mais fácil ela nos levar para o caminho das trevas do que nós trazermos ela para o caminho da luz. Deixe que Deus trabalhe, deixe que Deus indique, deixe que Deus te coloque das pessoas, do lado das pessoas, do nível da promessa que você carrega. Não se preocupe com isso. A nossa atitude aqui é simplesmente uma: não se pôr em julgo desigual. Não se ponha, é você que se põe, é o irmão Alisson que se põe. E a respeito dessas coisas, Amós vai nos dizer em Amós 3:3. Ele é uma pergunta, e uma pergunta logicamente retórica, que já contém uma resposta contida na pergunta. Amós 3:3 vai dizer: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Aqueles que têm aí andado num jugo desigual, até mesmo dentro da sua própria casa, que carregam ali o fardo, Pai, da família, que são colunas de oração, que muitas vezes suportam o peso espiritual do seu próprio lar, que eles possam aqui receber a força do Senhor como coluna, mas que jamais venham se colocar no jugo de andar junto com eles, ali até obedecendo mandamentos ímpios, mandamentos de impiedade, para que venham, ó Deus, a negar o Senhor. As pessoas também que buscam, Pai, um relacionamento verdadeiro, um homem, uma mulher de Deus, que possam encontrar verdadeiramente alguém que vem do céu, alguém com um coração segundo o coração de Deus, para que possam andar junto e aprender um com o outro, ali ajudando um ao outro na missão de formar uma família. E lembrando, Pai, que o namoro ele tem um propósito, que é justamente o casamento, que não venhamos a se valer disso para manter ou para suprir as nossas carências emocionais. Ajuda-nos, Pai, também a ter relacionamentos saudáveis com as nossas amizades e que nós possamos verdadeiramente ser luz e bênçãos para eles. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, sê tu uma bênção. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.